Oi, pessoal, boa noite, tudo bem aí com vocês? Boa noite, Matheus. Tudo jóia? Pessoal de casa, sejam bem-vindos. Nós estamos aí mais uma live não, né? Hoje não é live, é gravada. Mais um programa extraordinário que aconteceu assim, que a gente conseguiu fazer de certa forma de última hora, e a gente foi desafiado. Nós estamos aqui hoje. Então nós temos a presença de uma escritora, meu Deus do céu, já vamos apresentar para vocês. Quero agradecer em primeira mão, pessoal, aos convidados que estiveram aqui ontem, o senhor Walter Donini e a senhora Maria Rita de Loures Donini também. Foi um casal muito sensacional, gente. Eles chegaram aqui, era 7 e pouco, saíram daqui era meia-noite e alguma coisa, porque a gente não parava mais de conversar. Se nós tivesse dado certo, a gente tinha ficado mais tempo conversando um monte e feito mais podcast. Pessoal, quero agradecer também à Magazine Malhas, que veio patrocinando o nosso episódio anterior, e ao Brutus Lanches, que trouxe aí sushi e mais uns lanches pra gente, que a gente conseguiu aí comer e fazer uma festinha aí depois do episódio, tá bom, pessoal? Então, você que está em casa, muito obrigada por você estar aqui com a gente, sempre curtindo, compartilhando. Lembre das nossas redes sociais. Passa aí, Matheus, fazendo favor, as nossas redes sociais. Nós estamos com o projeto de podcast Cronocast aqui no YouTube. Temos um canal no YouTube. Também temos uma página no Facebook, da qual a gente transmite lives também. Temos um perfil no Instagram, pessoal. E temos uma página, não sei se é página ou perfil, que se chama no TikTok. Vamos lá. Instagram, esse é o Instagram que você tá passando, filho? Esse é o nosso perfil do Instagram, galera. Próximo, essa é a nossa página do Facebook, próximo. E esse é o nosso perfil do TikTok, que a gente posta uns videozinhos, inclusive a gente tem que postar alguma coisa de ontem, né, filho? E o que mais? Esse é o QR Code do nosso Instagram. Você entra ali e vai direto parar lá na nossa Casa da Bagunça. Tá bom, pessoal? Então, você que está em casa, gente, lembre de compartilhar, curtir, dar um joinha já no vídeo que você está assistindo, se você está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito a gente. Se inscreva, é um conteúdo bem legal, que fala de história e cultura, então a gente está aí contando com vocês, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui de uma pessoinha que está aqui, ela que nasceu em São José dos Pinhais, é mãe do Vinícius, mestre em educação pela Unicentro. E olha só, já foi também vendedora de jeans. Vai contar aqui para nós. Atualmente é professora do estado, da qual ela leciona português, e também do município, qual trabalha com artes. Ela está nesse planeta Terra desde 13 de maio de 1992, no mesmo ano do impeachment do Collor. Ele saindo e você nascendo. Exatamente. Seja bem-vindo, Jaqueline Bueno. Agradeço, primeiramente, a Gisele pelo convite de estar presente aqui no Cronocast. É um orgulho e uma alegria imensa. Estou no processo de divulgar um livro de poesias que eu escrevi, chamado Tapete de Ilusões. E estou fazendo parcerias de divulgação e também no sentido de divulgar um pouco desse universo feminino de uma poeta, escritora, mãe, mulher, professora, que gostaria de compartilhar um universo de poesias, de sonhos, ilusões, utopias, com mais mulheres, né, da cidade de Foz do Jordão, Candói e toda a região e o nosso estado do Paraná. Olha, ela é bem falante, essa menina, fala bem. Viu, Jaque? Eu posso chamar Jaque, né? Sim, sim. A Jaque eu conheci uma vez que a gente fez eu digo assim, uma loucura, né? Que eu sempre estou presente no meio das loucuras. Nós fizemos uma especialização, também em educação do campo, pela Unicentro, a Jaque é dessa área, né? Ali no Candói, que foi na Casa Familiar Rural, ali teve uma equipe, bastante pessoas do Candói também que participaram e uma galera de fora, né? Você é de Rio Bonito? De Rio Bonito e Laranjeiras do Sul. Rio Bonito e Laranjeiras, naquela época. E a gente escreveu uns cadernos históricos, uns livros, uns cadernos históricos a respeito de vários assuntos, né? E o nosso tema ali na época, foi história de Candói. Jaque, então, conte pra nós, você é escritora. Sim. Tá nascendo, tá iniciando nessa área? Na verdade, eu me desafiei há mais ou menos uns 3 anos a pensar a escrita que, de uma certa forma, me satisfazesse como mulher.
que eu pudesse externalizar as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus sentimentos e algumas situações que eu vivia na minha vida e eu, de uma certa forma, tirava alguma lição, alguma reflexão a partir delas. Eu sempre me dediquei à pesquisa científica, né? Iniciei fazendo licenciatura em Educação do Campo pela Unicentro, me desafiei nas artes visuais a pensar o papel da arte nas escolas e principalmente na educação infantil. E com o tempo fui me dedicando a estudar mais sobre políticas em educação. Fiz várias especializações que trabalham com o âmbito da escola do campo, educação do campo, porque eu sou educadora do Estado, mas atuo também em áreas de reforma agrária em assentamentos, em Rio Bonito do Iguaçu como professora, e sempre tive necessidade de pensar conhecimentos que pudessem servir para mudar a realidade de vida dos nossos estudantes das escolas do campo, e principalmente transformar a história deles de protagonistas, no sentido de reconhecer a escola do campo como um local de produção de conhecimento, de formação de sujeitos e também de espaço de construção de cultura, conhecimento, vida, produção, agricultura, e que a gente pudesse, de uma certa forma, levar isso também para dentro da universidade. Fiz o mestrado com o objetivo de estudar um pouco mais sobre esse universo acadêmico, né? Me dediquei a estudar sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é a proposta curricular que a gente tem hoje no Brasil, aprovada pelo governo federal. E, de uma certa forma, me dediquei mais a pensar a pesquisa em si, né? Só que chegou uma altura da minha vida que eu falei que só isso não dava conta de dizer quem que era a Jaqueline Bueno, quem que era a Jaque, quem que era mulher, professora, sonhadora, e que de uma certa forma queria embarcar em um outro universo, o universo da poesia, né? Então eu comecei a pensar, por que não publicar uma obra que reunisse poemas meus, que falassem de uma mulher sonhadora e que gostaria de compartilhar várias ilusões que ela pensa na sua mente com outras mulheres também, no sentido que outras mulheres se reconheçam, se valorizem, se amem, despertem o seu amor próprio, consigam se empoderar e se encorajar na luta de conseguir conquistar os seus próprios sonhos. Então, faz 3 anos que eu estou me dedicando a esse livro. Ele, para mim, é uma obra que traduz um pouco do meu universo feminino e do que eu sonho como mulher. Então, para mim, é uma realização. Eu falo que ele foi um sonho de menina, que eu sempre gostei de escrever poesia, sempre gostei de ler, só que foi agora que eu consegui tornar esse sonho em realidade. Então, para mim, é um momento de muita alegria e felicidade e principalmente trazer essa obra aqui para compartilhar com vocês. Nossa, meu Deus! Ela fala, hein? Viu, Jaque? Vai devagar aí que nós estamos lerdos. Deixa eu perguntar tudo que eu quero perguntar. Uhum. Viu? Você nasceu em São José dos Pinhais, né? Isso. E até quando que você morou lá? Da tua vida, assim? Meus pais saíram do campo, na verdade. Minha mãe morava em 2 vizinhos e meu pai em Itapejara do Oeste. Eles se conheceram em Curitiba. No Sudoeste. No Sudoeste. Isso. E eles foram se conhecer em Curitiba, porque daí os meus avós maternos já tinham, de uma certa forma, chegado à conclusão que o campo já não dava conta para eles viverem, porque já estavam de idade, né? Já tinham se aposentado. Então, eles buscaram melhores condições em acesso à saúde, né? Na capital. Em Curitiba eles se conheceram, né? Se casaram, né? E de uma certa forma, do fruto do amor deles, né? Eu acabei nascendo. Uhum. Então, eu sou natural de São José dos Pinhais, né? Região metropolitana de Curitiba. Eu vivi com a minha família, com meus pais até os 10 anos de idade. Só que chegou uma altura que o meu pai conseguiu perceber que a cidade também não correspondia ao desejo que ele tinha de plantar e produzir e ter a sua própria terra. Ele começou a passar por algumas situações de assalto, de violência, e ele acabou ficando frustrado com o espaço da cidade. Então, ele queria um lugar mais seguro, um lugar mais tranquilo para criar, né? No caso, a sua filha, né? Porque eu sou filha única. E também continuar a sua família, né? Então, a gente resolveu vir para o interior do Paraná, né? Então, a gente veio, a princípio, em Itapejara do Oeste, onde eram meus avós moravam. Isso você nasceu em 92, você veio nos anos 2000 aqui para o interior. Então, 2002. Você passou até os 10 anos da tua infância isso. Estudando em escola de cidade. Isso. Então, isso também te ajudou a te trazer, ao longo da vida, alguma... Não é conhecimento, mas assim, alguma lembrança de como que funciona uma escola da cidade. Sim. Como que é o ensino, como que é a tua lembrança como aluna. Uhum. Você deve ter muito, né? Sim. O que você lembra, assim, que você mais... que você achava, assim, que era muito legal na cidade e o que você achava que você não gostava, não batia pra você aquilo, assim, dessa tua lembrança daquela época? Eu gostava muito que na nossa escola era muito incentivada a questão da cultura, né? Então, a gente tinha sempre projetos na escola que levavam a gente a conhecer lugares, né? Eu me lembro que uma vez eu assisti a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná no Teatro Guaíra. Oh. E isso enquanto criança, né? Uhum. Então, assim, eu me lembro que eu entrei em contato com a questão da cultura muito cedo. E
principalmente em Curitiba tem vários lugares de lazer, teatro, né? E que são espaços, assim, essenciais, né? O próprio Museu do Mon, né? Quando eu fui, eu acho que eu tinha 6 anos de idade. Nossa. Tenho pouca recordação, mas eu me lembro da visita que a gente foi com a escola. Então, assim, o espaço da cidade deu condições de eu conhecer espaços ricos de conhecimento, de cultura, e que, de uma certa forma, já me construíram como uma leitora assídua, né? E que daí, de uma certa forma, ao longo da minha vida, eu fui dando sequência, né? E também os meus pais, desde criança, eles me incentivaram muito a ler. E eu me lembro, assim, uma reflexão que a minha mãe sempre dizia para mim, quando ela me dava banho, é que se eu queria ser alguém na vida, eu precisava estudar. E que ela e o pai só tinham estudado até o 5º ano do ensino fundamental, né? Então, para eles, o acesso à educação foi negado, porque eles moravam no campo, né? Naquela época da política que tinha ali do ruralismo pedagógico, que foi o fechamento das escolas do campo, né? Então, eles pegaram um projeto de governo que, de uma certa forma, não garantia educação para os povos do campo. Então, eles não tiveram acesso à escolarização até o final dela, né? Só tiveram até o 5º ano. Então, para eles, escola e conhecimento era fundamental para ser alguém na vida, Era né? o que eles podiam te oferecer, e era o que eles podiam me oferecer. Meu pai era armador, trabalhava em construção civil, e a minha mãe era dona de casa. Ela se dedicou a vida inteira a mim, né? E tanto que a vida dela inteira foi me incentivar, que eu tinha que ser alguém na minha vida, que eu tinha que estudar. E ela sempre me dizia que o sonho dela era que eu fosse professora. E tanto que eu me tornei professora para realizar o sonho da minha própria mãe, né? Porque educação, para nós, era uma coisa séria, era uma responsabilidade, era como se fosse um trabalho, uma tarefa, né? Então, eu tinha que ter acesso ao conhecimento para mim, de uma certa forma, conseguir ser alguém e, de uma certa forma, mostrar para minha família, mostrar para a sociedade que nós mulheres também temos condição de ter acesso à educação nos mais variados níveis, né? Até o ensino superior, né? Então, para mim, a questão da educação, ela foi muito forte desde a infância. E daí, o que você tirou não de ruim, mas assim, um ponto negativo de estudar na cidade, que você... Assim... A questão da violência. Lá já era bem complicada. Minha mãe me levava na escola e me buscava, porque sempre tinha briga no final da aula, sempre tinha, às vezes, confronto entre traficantes, dependendo do bairro, né? A gente morava num bairro mais de periferia, né? Que era em Piraquara. Então, já tinha um alto número de violência já, né? Então, no caso, para nós, foi fugir daquele espaço de violência. Não que a escola não me formasse, não que aquele espaço não fosse extremamente fundamental para minha vida, né? Tanto que a maior dúvida dos meus pais era que eles queriam que eu estudasse, terminasse os estudos e fosse para a faculdade. E quando a gente foi para o interior, a pergunta era, mas será que a Jaque vai conseguir ir para o ensino superior? Será que ela vai conseguir fazer uma faculdade? Daí no interior não tem mais muita chance, né? Exatamente. Então também era uma dúvida para eles, né? Mas a gente foi em busca de acessar a terra, um lugar mais tranquilo, mais calmo, e que a gente pudesse ter um espaço que a gente tirasse o nosso próprio sustento, né? Daí você saiu daquele ambiente assim, rico em cultura, mas também muito violento, né? Sim. Que é um ambiente de periferia, que o jovem de periferia, ele tem mesmo, as escolas levam, os professores levam aos teatros, né? Quando Sim. conseguem, que aqui no interior a gente não consegue muitas vezes, né? Um aluno, às vezes, chega no ensino médio, nunca foi no teatro, né? Isso é cinema, por exemplo, né? Que é tudo mais distante, mais longe, né? Tá, você saiu desse ambiente, assim, com essa primeira formação, que a gente chama, né? Com a primeira formação. E aí vocês foram para onde? Daí a gente foi para Itapejara do Oeste, né? A gente morou com os meus avós durante 1 ano, que daí meu pai foi, na verdade, para cuidar deles, porque eles já estavam de idade, né? E daí, a partir desse momento, surgiu a ideia de comprar um terreno, né? Em Itapejara do Oeste, os valores dos lotes eram muito caros, né? Porque já era mais desenvolvido, é uma região que tem forte produção do agronegócio, agricultura, né? Então, a gente não tinha o dinheiro suficiente para comprar um terreno e continuar morando no interior. Então, a gente veio para Rio Bonito do Iguaçu, onde meu pai conseguiu comprar um terreno, né, no assentamento Ireno Alves dos Santos, que fica em Rio Bonito do Iguaçu, que foi o espaço que a gente conseguiu, de uma certa forma, com o dinheiro que a gente tinha vendido da casa da cidade, comprar um terreno, né, e um espaço que também eu tinha acesso à escola, né, à educação, à saúde, né, e era um espaço onde meu pai se encontrou, eu digo, porque ele se realizou como pessoa, já faz 20 anos já que meu pai mora, né, em Rio Bonito do Iguaçu. Eu morei boa parte da minha vida, agora que eu moro em Laranjeiras do Sul, então, para ele, aquele lugar é a terra amada que ele sempre quis voltar, né, pro campo, né? Então é um lugar muito especial pra gente. E ele trabalha no campo agora. Isso, meu pai é produtor de leite. Ah, que legal. Então, já que daí você veio fazer teu ensino em Iguaçu. Isso, Daí eu concluí o ensino fundamental e fiz também o ensino médio, né? Daí em 2009... Antes de chegar lá do ensino médio, o que você aprendeu, assim? Você tinha essa visão, né, como criança, a tua primeira infância lá da cidade. Aí você chegou ali em Rio Bonito do Iguaçu, totalmente diferente.
Você falou que foi para um assentamento totalmente diferente. O que você conseguiu ler? Qual que é a leitura que você fez assim desse ambiente? Assim, como que te influenciou aqui? A ideia, assim, de viver em comunidade, na verdade. Porque quando a gente chegou, a gente não tinha essa ideia de trabalho coletivo, de fazer mutirão, puxirão na lavoura, por exemplo, né? E os nossos vizinhos já tinham essa prática, essa vivência. Então, quando a gente chegou, a primeira coisa que eles quiseram era inserir a gente na dinâmica do assentamento, da comunidade, né? Então, eu me lembro que, às vezes, a minha família saía visitar as outras famílias e passava às vezes o dia todo trabalhando, quebrando milho, arrancando feijão. Daí na outra semana, quando tinha algum trabalho no lote, na nossa casa, os vizinhos também vinham para ajudar. Então, assim, tinha essa dinâmica assim muito viva assim da comunidade, de estar presente, de se visitar, de fazer novena, fazer janta, risoto, né? Então, assim, tinha aquela relação muito forte assim de amizade, de companheirismo, né? E que foi essencial pra gente, que foi o que deu essa dinâmica da gente gostar de viver no assentamento, por ser um lugar coletivo, que é diferente da cidade, né? Que às vezes você tá na sua casa, você nem sabe o nome do seu vizinho, por exemplo, que tá do seu lado, né? E até por causa da violência, né? Que exatamente. E cada um parece que tudo no seu quadrado na cidade, né? Não tem essa dinâmica de se relacionar, de se visitar, de tomar um chimarrão, por exemplo, né? E no campo, para nós, é a essência de estar no campo, de ser agricultor, né? É ter essa outra vivência, né? De conseguir estar contribuindo com o trabalho das outras famílias, se ajudar. E até hoje, eu acho muito curioso com meu pai, que quando ele mata uma criação, ele chama os vizinhos para ajudar. Daí, quando eles terminam de fazer, né? De matar a criação, eles pegam e separam as carnes, eles dividem, né? Então, assim, é muito forte isso de se ajudar, né? Ah, então, se eu tenho, eu vou dividir com e já toma outra uma família, cachaçinha, né? E já faz um churrasquinho. Exatamente, já faz um almoço, já faz um churrasco, daí todo mundo já começa a se divertir, contar suas histórias, né? Então, assim, é um espaço de vida muito rico mesmo, assim. Até de questão de cultura, né? Uma cultura camponesa é muito forte, né? Então, traz essas raízes, né? Principalmente de quem é do Rio Grande do Sul, né? A minha família que tem descendentes de gaúcho, né? Então, a gente tem muito forte essa presença dessa relação com as famílias, né? Principalmente no assentamento. Então, isso te formou a tua juventude, né? Exatamente. É bom porque na adolescência a gente fica meio perdido, né? Fica. E você ficou bem, se encontrou, na verdade. Você não se perdeu, você se encontrou. Sim. E a gente passou muita dificuldade, porque quando a gente chegou, não tinha estrutura nenhuma em cima do lote. Era como se fosse um paiol, por exemplo, assim. Eu me lembro que quando chovia, molhava tudo dentro da casa, não tinha forro, não tinha mata-junta nas paredes. Então, assim, foi um momento de muita dificuldade financeira, assim. A gente chegou, a gente tinha uma vaca de leite, acho que meu pai tinha ganhado um casal de porcos, algumas galinhas, e a gente iniciou do zero, né? Então, assim, pra gente estar no assentamento e ter a estrutura que a gente tem hoje, é muito importante porque mostrou que o nosso trabalho, o suor do meu pai, né? Ele foi extremamente importante pra gente construir tudo que a gente tem, porque a gente não ganhou nada, né? A gente teve que trabalhar, né? Então, foi através de um trabalho duro, né? Um trabalho, às vezes, desgastante, que o campo esse trabalho um pouco mais difícil, né? Então, que conseguiu fazer com que o que a gente é hoje, né? E eu me reconheço muito e valorizo muito o assentamento, valorizo muito os movimentos sociais. Eu sou fruto, né? A minha história de vida, ela parte dos movimentos sociais, principalmente do MST, em Rio Bonito, Iguaçu. E tudo que eu sou hoje, eu devo a esses sujeitos que vieram antes de mim e lutaram pela terra, né? E conquistaram o assentamento que é hoje o assentamento que meu pai vive. Ah, muito legal. Viu? Então, assim, aí você, ensino médio e tal, o que te levou a fazer faculdade de pedagogia que você fez? Licenciatura em Educação do Campo. Foi a primeira. Desculpe, o que te levou a fazer licenciatura em Educação do Campo? Você estava no terceiro ano, pensando na vida, Isso, 2009. Nunca me esqueço desse ano, foi um ano muito marcante. Eu sempre tive ótimos professores que sempre incentivavam, né? Eles falavam que a gente tinha toda a condição de ser alguém se a gente acessasse a própria universidade e continuasse estudando, né? Então, meus professores me incentivaram muito a fazer vestibular, fazer o próprio Enem. Eu fiz um vestibular de uma chamada que teve, daí da Unicentro, né? Para um curso de licenciatura em Educação do Campo. Foi o primeiro curso de licenciatura em Educação do Campo do estado do Paraná. Então, a princípio, eu não sabia o que era, eu não sabia o que eu ia estudar, mas era um ensino superior, era o meu sonho, e tinha ênfase, então, no caso, na docência, né? Então, eu sairia formada como professora. Matheus, preciso de um repelente, filha. Tá feio? Você tá sentindo picada? Não senti. Eu que sou docinha. Vai.
Vai, pode falar já, que eu tô sendo duplicada. Viu? Porque assim, ó, você, pelo jeito, ontem eu tive um convidado ali, o seu Donini, ele falando que ele, desde pequeno, ele se metia, tipo, em movimentos também, em diretórios, em, sei lá, todas essas coisas. E você, assim, já era do Grêmio, essas coisas da escola também? Daí tinha o Grêmio na escola. Daí eu me lembro que quando eu saí do ensino médio, eu fui participar de um movimento chamado Levante Popular da Juventude. Que daí reunia jovens da CUT, da PP Sindicato, então de organizações sociais e dos movimentos sociais. Então a gente se encontrava para pensar projetos que, de uma certa forma, privilegiasse a própria juventude no Brasil, né? Tanto que uma vez eu fui para Brasília, agora não me lembro onde, se foi 2011, 2012, que a gente ajudou a elaborar o Estatuto da Juventude em Brasília. Legal. Quantos anos você tinha? Eu tinha acho que uns 18, 19 anos. Olha que legal, né? Lá em Brasília, isso eu nunca fui. Sim, e foi uma experiência muito rica, assim, porque primeiro aconteceu a Conferência Municipal da Juventude, né? Na minha cidade, em Rio Bonito, Iguaçu. Daí teve a etapa regional e daí depois a etapa estadual até chegar em Brasília, né? Então foram várias etapas que a gente passou até chegar. E para mim foi um processo muito bacana, porque eu conheci jovens de diferentes organizações, consegui entender um pouquinho da dinâmica de cada um, né? E também projetar, assim, ações que a gente pudesse se organizar como juventude no estado do Paraná. Então foi um processo muito interessante também que eu vivenciei. Daí você estava falando eu tô só imaginando assim, fazer ela começou ali, teve bastante uma formação cultural, né, na pequena infância, depois ela se envolveu em movimentos sociais ali depois, né? E aí você chegou na Unicentro fazendo licenciatura. Isso. E aí lá, você se envolveu também nessas coisas? Então, quando eu comecei o curso de licenciatura em Educação do Campo na Unicentro, foi um desafio muito grande, porque o nosso curso era em regime de alternância. A gente começou a etapa em Laranjeiras, mas daí a gente veio para Guarapuava, daí fazia as etapas. Daí a gente ficava na Rureco, uma parte daí do tempo a gente fazia a carga horária tempo universidade, que era na Unicentro, e outro tempo estudo a gente fazia também na Casa Rural, que daí era na Rureco na época que a gente tinha. Mas aí, tipo, por exemplo, durante um mês, você ficava... Eu ficava em etapa durante 60 dias. Ah, você ficava alojada? Isso, alojada. Alojada, isso. Que legal. Daí estudava no mesmo espaço, né? Dormia, se alimentava, né? Daí tinha aulas que a gente tinha que fazer na universidade, daí a gente ia de ônibus até a universidade. Então, assim, foi um desafio enorme, porque eu tive que sair do Rio Bonito e me dedicar também ao próprio curso em si, né? Então, esse curso, ele iniciou no Paraná com você. Isso. De certa forma, né? Com a sua turma. E sempre eu falo que eu fui, na verdade, cobaia no estado do Paraná. Isso que eu pensei. Porque eu passei também no concurso do estado em 2013 e eu fui indeferida em 2015 por ter feito licenciatura em Educação do Campo. Não aceitaram o meu diploma. Porque o estado, na época, alegava que não existia a questão de área do conhecimento, existia só a disciplina, a licenciatura disciplinar, né? Então, eles não aceitaram o meu diploma por ser em Educação do Campo, porque o estado só aceitava os diplomas na disciplina específica, né? Mas, ao mesmo tempo, ofertavam o curso. E também ofertava, porque a Universidade Estadual é do estado, né? A Unicentro, né? É contraditório. Eu lembro que em Portugal, quando eu cheguei, a gente foi tentar fazer o visto, todas as coisas certinho, tinha assim, para você conseguir um visto, você tem que ter o contrato de trabalho. E para você ter o contrato de trabalho, você tinha que ter um visto. Pois é. E assim tava você, daí, né? Para você trabalhar, você tinha que ter o curso. Né? Contraditório. Mas aí você fez processo? Como que foi isso? Sim, eu entrei na justiça, perdi em 3 instâncias, né? Porque o advogado, né, e os processos, né, que foram analisados, eles diziam que o edital, ele é soberano, né? Então, se diz no edital que tem que ser licenciatura disciplinar, daí não tem como a gente recorrer e ganhar, por exemplo, né? E o meu diploma era licenciatura em Educação do Campo. E eles não ofertavam nenhuma... Não. Hoje se oferta, não oferta? Sim, hoje daí tanto que eu sou professora do estado também, e aquela época foi muito curioso, porque eu não fui indeferida no concurso, mas daí não deu 15 dias eu assumi aula como PSS. Daí como para ser professora, né, PSS eu posso ser com o diploma de licenciatura em Educação do Campo e concursado eu não posso. Qual que é a diferença? Se é o mesmo estado, né, é o mesmo processo, é a mesma escola que a gente fala, né? É a burocracia que atrasa, né, a vida. Exatamente. E aí, tá, você formou em Educação do Campo, conseguiu, soltou foguete? Sim, E aí você continuou em Rio Bonito ou foi para Laranjeiras? Daí, como eu fazia já o curso daí em Guarapuava, né? Eu fui chamada para fazer parte de um setor de comunicação do MST.
E daí, nesse setor de comunicação, eu escrevi um jornal chamado Terra Vermelha. Então, eu acabei ficando em Laranjeiras do Sul, trabalhando no Ceagro na época, para me dedicar à construção desse jornal. Ele era um jornal que ele circulava para em torno de 5.000 famílias que viviam em acampamentos e assentamentos do MST, que trabalhavam nesse aspecto da nossa própria região centro, né? Então, tinha leitores de Rio Bonito, Laranjeiras, Porto Barreiro, Guarapuava, Candói. Então, de todos esses municípios que têm assentamento e acampamento. Então, eu tive que sair para me dedicar a essa tarefa que eu tinha, né? E também contribuir. Em 2013, eu decidi que eu tinha que seguir a minha área, que era a educação, né? Então, eu comecei a atuar como professora do Estado. Esse ano vai completar 10 anos já que eu trabalho como professora do Estado. E acabei assumindo a Escola do Campo, que é a escola que eu me formei, que eu me forjei como ser humano, né? E que, de uma certa forma, eu tenho um carinho imenso pelos povos do campo, pelos assentamentos, pelos acampamentos. Então, hoje eu não me vejo fora desses espaços, né? Então, já faz 10 anos que eu estou na Escola do Campo, no Iraci Salete Strozak, e também na escola itinerante, em Rio Bonito, Iguaçu. Iraci? É o Colégio Estadual Iraci Salete Strozak, que fica no assentamento Marcos Freire, em Rio Bonito, Iguaçu. E nós temos a escola itinerante Herdeiros do Saber, que fica no acampamento Herdeiros da Terra, também em Rio Bonito, Iguaçu. E você trabalha a língua portuguesa? Língua portuguesa. Portuguesa. E o que te levou ali a fazer a especialização, que a gente se conhece na especialização, Sim. né? Também é dar continuidade ao mesmo curso. Né? E também contribuir com a educação do campo no sentido de colocar ela como uma política em educação, de direitos, né? Porque a gente sabe que não basta só ter a escola do campo, ter o local. A gente precisa produzir conhecimento, a gente precisa acessar políticas, né, que deem condição para os povos do campo continuarem no seu espaço de vida, né? Então, sempre nessa busca de contribuir com a educação dos povos do campo, né? Então, nessa perspectiva. Por isso que eu fiz a pós-graduação e especialização em educação do campo. Eu lembro que vocês falavam muito assim do conhecimento até da semente. Isso. Pensar a realidade, né? Isso, eu lembro. Porque a gente sabe que a gente tem uma educação hoje pautada no âmbito urbano, né? O conhecimento escolar hoje, ele é centro do aspecto urbano, né? E a gente sabe que o campo também tem uma riqueza muito grande, né? O campo produz conhecimento a todo momento, a todo instante, né? Até pensar os ciclos da colheita, por exemplo, o plantio da terra, né? A própria relação que a gente pensa, o conhecimento com a terra, o que se fala no campo, o que se discute no campo, o que os povos do campo têm de conhecimento, né? Então, é rico também a gente pensar essa realidade. Só que essa realidade muitas vezes não é considerada nos materiais didáticos, né? Nas políticas em educação. Então, por isso essa necessidade de a gente pensar cursos, né? E formação de educadores, né? Que pensem essa realidade. Como que a gente pode produzir um conhecimento para o campo? Que o campo se enxergue, que o campo se reconheça e que eles possam se forjar também a partir da sua realidade, né? É bem interessante. E na tua área de pesquisa, tipo, você fez, não sei se é monografia ou TCC, o nome, já não me lembro mais como é que é. Mas, enfim, você fez, qual que era, o que você abordava no teu, também esse tema do campo, é? Isso, Daí os nossos materiais pedagógicos que a gente fez, né? O caderno de conhecimentos, a gente fez na área da linguagens e daí a gente trabalhou com os gêneros textuais. Daí a gente trabalhou com a notícia, entrevista, poesias, que daí, de uma certa forma, pensasse o conhecimento desses conteúdos escolares, mas voltados para a realidade do campo, né? Pensar poemas voltados para o próprio camponês, a questão da entrevista, como que a gente reconhece a contribuição dos sujeitos que estão no campo, né? E pensa também questões para a sua própria vida, né? Para ajudar, de uma certa forma. Então, a gente pensou voltar o conhecimento da área da linguagens para a realidade do campo, né? Que pudesse contribuir. E aí você foi fazer mestrado também. Isso. E o mestrado? E não satisfeita, achando que ainda faltava muita coisa para aprender. E que essa busca... Eu sempre tive uma busca muito grande de aprender. Eu sempre tive essa sensação que eu não sei tudo e que eu posso aprender muito ainda. E acho que ao longo da minha vida, até quando eu envelhecer, eu vou estar aprendendo, né? E então, todos os espaços de conhecimento que a gente tem hoje disponível para nós, trabalhadores, eu vou acessar. E eu sempre tive essa vontade de acessar. No sentido que a universidade é do povo, a universidade é nossa, a universidade pública, a gente precisa ocupar a universidade, né? E no sentido de produzir conhecimento que seja acesso ao nosso povo trabalhador, à nossa classe trabalhadora. Então, buscando essa necessidade de ainda aprender mais, fui fazer o mestrado, né? E o mestrado, para mim, também foi uma bagagem incrível, né? Abriu muitas portas para mim, porque o mestrado me deu uma visão mais ampla de pensar a educação no Brasil. Porque a gente sabe que, às vezes, a educação ela não vai para frente por falta de vontade política,
Isso é essencial, mas também pelos documentos e as leis que a gente tem que garante, né, que a educação se realize no nosso país, né? E daí, claro, quando a gente vai pensar em educação de qualidade, a gente tem que ter investimento, a gente tem que ter políticas de investimento e financiamento da própria educação pública, né? E quando a gente fala 10% do PIB para a educação, é muito pouco ainda. Então, assim, para a gente pensar uma escola dá gasto, né? A gente precisa de muito investimento. Se a gente for produzir um material interessante, crítico, que trabalhe com a perspectiva da realidade do campo, também sai caro. Então, tudo precisa de investimento, né? Então, como que a gente acessa essas políticas, né? Então, eu me dediquei a pensar a política educacional. Eu fiz uma análise do governo FHC, até o governo, né? E tanto que na minha dissertação do mestrado, eu falo que a educação brasileira, ela é definida pelo embate, né? Por um jogo de interesses entre o que a gente chama de agentes públicos, que somos nós, escolas, professores, universidades, e os agentes privados, que são instituições que acham que educação é mercadoria, que educação dá lucro também. Então, nós temos várias fundações, como a Fundação Lehman, que é do empresário bilionário, de um ramo muito específico da sociedade brasileira, mas que ele também tem interesse na educação. Então, ele financia, né, projetos voltados à educação que, de uma certa forma, impactam, né? Porque, na verdade, eles querem produzir mão de obra barata para o próprio capital. Então, como que você produz mão de obra? Sucateando a educação pública, né? Então, esse projeto que eles têm que apoiar, a BNCC, foi um grande retrocesso para a educação brasileira, né? A gente retrocedeu muito, porque a gente sabe que educação a gente não faz só com competências e habilidades. A educação a gente faz com conhecimento escolar, conhecimento historicamente produzido pelo homem. E como que a gente dá acesso a isso, né? Com qualidade, com investimento, né? Então, eu me dediquei a pensar esse universo. E, de uma certa forma, foi muito rico também esse estudo, né? Tanto que a minha dissertação de mestrado, depois eu publiquei alguns artigos, né? E ela teve uma devolutiva bem interessante, que até hoje as pessoas utilizam os meus gráficos, minhas tabelas, de identificação de quem que está apoiando e financiando a educação no Brasil hoje. Ah, entendi. Os financiadores são os que querem gerar lucro para o próprio mercado. Exatamente, mercantilizar a educação. Né? Porque as empresas que produzem hoje livro didático são empresas que ganham muito dinheiro com a política do FNDE. Então, assim, são empresas que sabem que a educação dá lucro, né? E, é claro, quando a gente está lá na escola, no chão, né, dando aula como professor, a gente não se dá conta dessas coisas, né? Que como que a minha escola tem essa condição, porque existe uma política muito maior que, de uma certa forma, não deixa com que ela avance, né? E daí, é claro, às vezes a gente reclama das nossas condições de trabalho, o nosso salário, mas a gente esquece que tem setores empresariais dominando o setor educacional no Brasil e que estão direcionando como que tem que ser a educação. A educação do campo e a educação de forma geral hoje é visto como um jogo de interesses. Eles direcionam as cartas, né? O que eles querem para a educação, como que eles querem que essa educação aconteça, né? E a gente vê isso no estado do Paraná fortemente com a política do Ratinho Júnior, né? Que é uma política hoje de acesso à tecnologia na escola, mas uma tecnologia totalmente sucateada, que não dá condição para a gente trabalhar de fato as mídias na própria educação e que, de uma certa forma, nega conhecimentos que são essenciais para o aluno, porque daí tudo passa pelas plataformas, né? Então a minha aula de português tem que ser direcionada para a Redação Paraná, eu tenho que entrar no Leia Paraná, então a minha aula vira plataformização, eu só tenho educação através dessas plataformas, e a gente sabe que não, que o professor de língua portuguesa tem que ensinar a ler, a escrever, as próprias correções, trabalhar a própria gramática, né? Pensar como que essa escrita se desenvolve, né? Como que o estudante traz a sua criatividade, o seu conhecimento de mundo, a sua realidade também para esse espaço que é essencial a escrita, né? E nós somos uma cultura que investe pouco em leitura e escrita, né? E os nossos jovens quase não leem e quase não escrevem também. E daí, quando tem acesso a esse tipo de educação só por plataformas, acaba não se formando da forma como que a gente gostaria, com qualidade, né? Então, eu não tenho conhecimento necessário ainda para fazer uma tese, uma crítica embasada teoricamente. Mas eu não consigo gostar, como cidadão comum, né? Não consigo gostar do sistema educacional que a gente vive, no sentido de tudo ser hora-aula, sabe? Uhum. E a hora-aula cheia de conteúdo. Eu imagino uma escola em que você trabalha só projetos. Eu sempre utilizo do mesmo exemplo que eu mesmo criei, que é aquele projeto assim, vamos fazer uma casinha no cachorro, vamos. O que vai, né, na casinha do cachorro? Vai madeira, que tipo de material que vai? Aí você vai usar matemática, você vai usar biologia, que tipo de solo, a arte, que tipo de solo, né? Arquitetura,
leitura, né? Tipo, muita coisa se pode utilizar. E hoje em dia a gente é cheio de conteúdo, é cheio de burocracia. Você sai do ensino médio, você não sabe fazer uma casa. Exatamente. Quem que aprende a fazer a própria casa? Ninguém sabe. A gente não sabe. Até o ano então, passado... eu acho assim, é muito vazio. Eu lembro quando eu dava aula, eu quase enlouqueci, tanto que eu parei em 2020, né? Porque era muita coisa, é muito conteúdo. E aí, 50 minutos, tá bom, 10 minutos de chamada, não sei o que, não sei o que. Você vai começar um negócio que os alunos hoje, eles têm tudo na internet. Você vai explicar o quê? Se eles quiserem, eles vão lá e acham, sabe? E se você não souber explicar, se você não tiver uma boa formação, você vai ser muito pior que a internet. Eu tô falando você, que eu digo um professor, né? Quando eu digo você, eu falo um professor, qualquer professor. Se você não tiver um bom embasamento, uma boa... enfim... agora me fugiu a palavra para falar, mas um bom conhecimento já acumulado ali dentro da tua busca de conhecimento durante a tua carreira acadêmica. Nossa, falei um monte de coisa agora, mas é isso que você está pensando. Sim. Você perde para a internet para explicar, você perde para um slide, você perde para uma inteligência artificial, e aí o aluno te olha assim com menosprezo, porque aí você já tá uma palavra ruim que Exatamente. eu ia dizer. E eu, pelo menos, eu não consigo ser aquela professora que só vai lá apertar o botão, por exemplo, sabe? Porque daí eu falo assim... slide. A minha função na escola, como professora, quando eu me reconheço o meu papel social como professor, é ensinar. Então, assim, eu não posso terceirizar o meu próprio trabalho, por exemplo. Então, eu não posso ficar só à mercê da televisão, das plataformas, ou da própria construção que hoje o Estado tem dos slides prontos, já da Aula Paraná, né? Então, assim, eu penso que eu tenho que produzir aula. Eu tenho que pensar a aula. A partir de que conteúdo, a partir de que gênero textual, a partir de que objetivo formativo. O que eu quero que o meu estudante aprenda? Aonde ele está e aonde eu quero que ele chegue, por exemplo. Isso. Então, ele não tem noção hoje de paragrafação, de acentuação e pontuação. Como que eu vou fazer o meu aluno aprender a escrever um bom texto com introdução, desenvolvimento e conclusão e saiba utilizar as regras da própria gramática? Isso. Então, eu tenho que ter um objetivo como professora. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar, por exemplo, né? Exatamente. E eu observo, né? Os alunos vêm me contar muita coisa, principalmente os do ensino médio, que estão passando por uma transformação louca aí do sistema, enfim. O Matheus disse que ele é cobaia. Exatamente. Que muitas vezes fica todo mundo doido em ler slide, passar slide e fazer quiz e fazer não sei o que, não sei o que. E realmente ninguém para ver o essencial. O aluno não sabe fazer uma redação, ele não consegue entender o sentido do texto, a organização ali do texto. E não dá tempo do professor explicar, porque ele tem que passar todo aquele negócio estranho lá que... Eu coloco um negócio estranho, me perdoe, mas tudo isso que você falou é uma coisa boba. Aí você pega uma menina, às vezes eu já falei isso uma vez, eu queria me matar, mas eu vou repetir de novo. Aí você pega uma menina ali, 16 anos, para fazer estágio, vem trabalhar, por exemplo, na sorveteria ali. Ela não consegue fazer troco. Uhum. Então, assim, se eu tivesse um tempo para ler muitos livros, eu lembro que eu li uns livros de Edgar Morin. Sim, Edgar Morin. E ele também não gostava de dividir muito essas especialidades, né? Eu sou a favor de juntar tudo, sabe? E fazer um projeto. Não de ficar hora-aula. Eu acho que a hora-aula é um sistema muito falido, menina. Sim. É horrível. Eu gostaria, como professora, assim, de ter... essa semana a gente vai trabalhar, vamos construir ali uma maquete, sei lá, sobre não sei o quê. Ou vamos construir aprender gênero textual, fazer poesias, abrir um caderno de poesia, fazer a poesia... Agora, uma hora a aula, você chega lá, 7h30, acabou. Quando eu vejo, já passou. É muito louco. Isso está na essência. E daí o que acontece? O problema é o professor? O problema é o aluno? O problema é o pai? O problema é, né? É uma estrutura que foi feita para não funcionar, na verdade. Eu tô bem curiosa. E se a gente for pensar a educação no Brasil, ela não avançou tanto a pensar a própria construção do conhecimento dos sujeitos que vivem no nosso país. Porque a gente sempre pega parâmetros do exterior, por exemplo, né? A própria BNCC ela era uma política curricular que aconteceu nos Estados Unidos e foi extremamente falha
tanto que chegou ao seu fracasso. E no Brasil quiseram implementar da mesma forma. Então, assim, parece que a nossa política sempre é decidida de fora, não aqui dentro. Então, assim, como que a gente pensa a nossa realidade brasileira de uma população tão diversa, tão rica, né? Porque a gente sabe que nós não somos os brasileiros que foram conquistados por Portugal. A gente sabe que aqui a gente já vivia, né, a nossa civilização indígena, a gente já tinha os povos indígenas e que são ricos também de construção de conhecimento, né? Nossa, a própria questão da diversidade medicina, das línguas, né? E do conhecimento, da cultura, da medicina, né? Então, assim, aqui a gente tem uma riqueza muito grande que não foi considerada por um processo externo a nós, alheio a nós, de uma língua imposta, né? E que, de uma certa forma, não reconhece a riqueza que é o nosso próprio território. A questão da comida. Ontem o senhor Donini falou que na saúde ele é totalmente contra. Ele falou que a maioria dos políticos hoje, dos representantes ali eleitos, eles fazem assim, eles dão investem em comprar uma ambulância, sabe? Eles investem na remediação do problema, né? Ai, buzina, chegou a ambulância, pipi, pipi, pipi. Só que, na verdade, o problema é na alimentação, no jeito da pessoa conviver, na saúde pública, principalmente na área de... como que é? Rede de esgoto? Como é que fala? Saneamento básico. Que o problema é lá embaixo, né? E aí faz aquela fantasia. Isso é educação, né? Isso é educação, né? Jaque. E daí, na verdade, não dá conta de resolver os problemas históricos que a gente tem no próprio país, né? E aí, ela é exatamente por causa que você falou aí das empresas, né? Sim, porque daí quem direciona, né? Quem pensa hoje a forma de conduzir as políticas no nosso país são organizações que, na verdade, não pensam no bem da população. São organizações que pensam financeiramente no seu bolso, por exemplo. Exemplo, uma educação financiada por uma grande empresa de refrigerante. Exatamente. O que ela quer? Educação nutricional. Exatamente. Então, assim, ela não está pensando em quem, de uma certa forma, vai ter um impacto social com a construção de uma proposta em educação ou não. Ela sabe que ela quer formar pessoas que vão ser submissas, alheias ao próprio sistema, que não vão ter senso crítico de questionar, de debater e que vão aceitar um salário, às vezes, muito baixo, né, para ter condição de ter acesso a um emprego. Então, assim, é um sucateamento do próprio trabalho também, né? Porque, de uma certa forma, eles querem uma pessoa que não vai questionar, que não vai problematizar, mas que vai só obedecer, que vai ser uma pessoa que vai apertar parafusos, igual do filme do Tempos Modernos do Chaplin, né? Então, é uma alusão que a gente faz para um país ainda que está em atraso, né? Que não conseguiu ter uma política independente, né? Sempre uma política direcionada a outros países, né? E esse teu lado, assim, que você colocou no teu livro de poesia, ou tem outro lado escondido que você colocou? Na verdade, não. Vamos falar dele agora. Exatamente. O que você colocou aqui nesse livro? Sim. Posso pegar? Pode. Matheus, você consegue... Aí, consegue ligar aí? Qualquer coisa eu ligo, eu vou ligar. Pode ir falando. O que é? Eu quero saber, então, na verdade, tá uma Jaque revolucionária ou tá o outro lado? Eu fugi totalmente dessa minha essência, que sempre foi de rebeldia, de questionar o próprio sistema, né? E de pensar conhecimento que, de uma certa forma, resolvesse questões da minha própria classe trabalhadora, né? Então, eu resolvi sair um pouquinho desse universo da luta social para o universo da poesia. Então, quando eu penso a questão do meu eu mulher, tem várias questões, por exemplo, que a sociedade não entende e a sociedade não dá conta de acompanhar também. Porque, por exemplo, eu fui uma mulher que fui casada por muito tempo e chegou uma altura do meu casamento que eu não me reconhecia mais como mulher. Eu era a mãe, eu era a dona de casa, eu era a esposa, mas eu não era mais a Jaqueline. Então, eu acabei perdendo um pouquinho da minha essência, da minha característica como mulher ao longo dos anos. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a chegar à conclusão que eu estava dentro de uma prisão, que eu vivia dentro de uma gaiola, né? E eu pensava, mas eu tenho que escapar dessa gaiola, né? Eu tenho que voltar a ser a Jaqueline que eu era lá no passado, né? Aquela menina toda sonhadora, colorida, que adorava usar roupa curta, que adorava fazer uma maquiagem, que adorava se olhar no espelho e se gostar de olhar no espelho. Chegou um momento da minha vida que eu nem tinha espelho em casa porque eu não gostava do que eu via na frente do espelho. Porque eu tinha mudado tanto a minha característica, a minha essência, para caber dentro de um casamento, para caber dentro de uma relação, que eu acabei esquecendo de mim. Então, eu busquei, de uma certa forma, recuperar aquela Jaqueline que eu tinha escondido, né? E ocultada dentro de mim mesma. Até tem uma poesia que eu falo, né? Que eu sou 3 mulheres. A primeira que todos conhecem, a segunda que imaginam ser e a terceira ocultada de mim mesma. E que são apenas ilusões banais da minha imagética mente que sonha por liberdade nesse corpo que aprisiona essas 3 ousadas mulheres. Então, assim, eu tenho um sonho de ser livre, de poder dizer tudo que eu penso, tudo que eu quero,
de ser essa pessoa que eu tive que ocultar dentro de mim para poder ser quem eu sou hoje. E é claro, né, quando você pensa uma mulher, mãe, separada, professora, a sociedade julga muito a gente. A sociedade primeiro pensa, mas como que ela dá conta de se virar sozinha? Mas como que ela cria o filho dela sozinha? Mas ela tem um filho, ela não pode sair à noite. Ela não pode ter amizade. Ela não pode ser feliz, por exemplo, né? E chegou uma altura assim na minha vida que eu percebi que as pessoas se incomodavam com coisas tão banais, sabe? Até uma vez eu tirei uma foto sorrindo, né, e postei, né, numa rede social, e uma pessoa comentou assim: "Nossa, nem parece que é a mãe". Porque eu estava sozinha na foto, estava com um sorriso, demonstrando o momento de felicidade que eu estava, mas que de uma certa forma causou mal para outra pessoa a ponto dela querer questionar quem eu era. No sentido de dizer, não, mas se você é mãe, você não pode fazer isso. Você não pode postar foto bonita, sorrindo, ou em algum lugar bebendo com as amigas, né? Então chegou uma altura da minha vida que eu pensei, eu tenho que externalizar, eu tenho que tirar essa Jaqueline para fora, né? E eu tenho que voltar a ser ela, toda colorida, alegre, feliz, que gosta de sair, que gosta de cachoeira, gosta de natureza, gosta de fazer trilha, que gosta de sair à noite, gosta de ouvir música, cantar, dançar. Então eu queria libertar essa Jaqueline que eu tinha ocultada dentro de... Especialista aí em português, né? Em letras, né? Exatamente. Você sabe muito bem fazer isso, né? Como que como que é a estrutura desses poemas, assim? Porque tem várias estruturas. Como que é? Porque é bem interessante para os jovens entenderem, porque tem isso também, como diz o ditado, cai na prova, né, Matheus? Exatamente. Normalmente a gente tem um padrão tradicional de escrever poesias, né? Que é aquela poesia do soneto, né? Que é a estrutura dos versos, das estrofes, né? Sempre ao final de cada verso a rima. Então a gente tem uma organização tradicional que é inspirada na poesia de Camões, que é de Portugal, né? Que o Camões era um português. Então quando ele fala do amor, que é fogo que arde sem se ver, a ferida que dói e não se sente, ele traz a construção da poesia como se fosse uma estrutura fixa, padronizada e que não tem movimento. Então, quando eu fui pensar a construção das minhas poesias, eu fui muito mais inspirada em poemas modernos, poetas modernos, que tinham já uma liberdade de construir as suas poesias, que não se preocupavam tanto com a métrica, com a forma, com a rima, com a organização das estrofes, e tinham uma liberdade de construir as suas poesias. Então, eu me inspirei muito em Mário Quintana, Paulo Leminski, né? Que são poetas brasileiros que, de uma certa forma, pensam uma outra forma de falar o que sente, né? Que ousaram, né, a mostrar que não existe um padrão, né? Eu não preciso escrever um soneto para o meu poema ser considerado como tal, ou ter uma beleza estética, né? Eu posso escrever uma poesia que tenha movimento, que tenha uma construção do meu eu dentro da minha perspectiva através do próprio texto, né? E eu sempre falo que o poema, ele é muito engraçado. Ele não surge a todo momento, a todo instante, né? E eu me lembro, assim, às vezes que tinha dia que eu não conseguia escrever nada, às vezes parece que não tinha aquela inspiração, aquela criatividade, algo que me movesse a saltar em formas de palavras para o papel e pudesse dizer o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, né? E já tinha momentos, às vezes, que eu acordava, pegava e fazia um café, tomava uma xícara de café e já vinha sonhos, fantasias, ilusões, e eu começava a escrever. Então, assim, a poesia, ela é muito do momento que a gente está sentindo. E eu sempre falo, o poeta, ele escreve quando ele está feliz, o poeta escreve quando ele está triste, o poeta escreve quando ele está em um momento de solidão. Então, tudo é inspiração, né? Então, tudo que a gente está sentindo. E eu sempre falo que a gente tem que ser uma pessoa muito sensível. Não é todo mundo que consegue fazer poesia. Porque a gente tem que ter uma sensibilidade ao olhar o outro. Quando eu toco o outro, o que eu quero dizer? O que os olhares falam, né? Às vezes, os olhos falam mais que palavras, né? Então, como que eu externalizo esse sentimento para uma poesia, né? Então, a poesia é a materialidade da inspiração e de uma sensibilidade que a gente tem enquanto poeta, né? De conseguir falar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? E falar isso de forma que chegue até as pessoas, né? Que elas soem como algo natural, algo parecido, semelhante a histórias que elas já viveram, né? Então, a poesia é algo que fala o que a gente sente. Então, a poesia, eu lembro quando eu estudava, eu lembro da professora Adriana, professora Raquel, falar deles porque, né, Sim. São muito importantes. Não lembro o sobrenome, professores, me perdoem, mas eu lembro muito bem de vocês passarem muita poesia. Porque eu até hoje, eu acredito, desde quando eu fui trabalhar com teatro também, eu passei muita poesia para os meus alunos e começava já na poesia, porque eu acredito que a música também... A música é uma poesia, né? Sim. Mas a poesia é a que está faltando como fonte de interpretação de texto nas escolas também.
Eu conversei com o Matheus, eles não declamam, não leem, não interpretam, porque você tem que fazer, poesia, né, um esforço de interpretação ali, né? Ela é muito estática, né? Porque eu leio o poema não para mim sentir as dores do poeta. E saber quem que foi esse eu lírico, o que o eu lírico pensava, sentia naquele momento que ele escreveu a poesia. Eu leio o poema para saber qual que é o conteúdo, qual que é o estilo, qual que são as rimas que aparecem no poema. Então, assim, eu olho para a poesia de uma forma estática, parada, para tirar informações sobre ela. Mas eu não penso a construção desse trabalho árduo que o poeta teve de produzir aquele conhecimento, aquele ato de emoção, aquele ato de sensibilidade. Então, eu esqueço do poeta e penso só no texto fixo, parado, né? Então, por isso que a poesia hoje ela não tem um impacto tão grande nas escolas, né? Exato. E principalmente na educação dos jovens, né? E é fonte de interpretação de texto. Eu lembro que eu aprendi a interpretar texto com poesias, né? Camões, Fernando Pessoa, essas coisas, né? E tudo que você falou, Clarice Lispector, bom, a gente vai falar todos aqui. Mas, enfim, eu lembro que eu aprendi a interpretar texto com músicas também, né? Que os professores colocavam e diziam, mas o que ele quis dizer? Mas o que tá falando? E a gente se esforçava ali para entender frase por frase. Estrofe? É isso. Frase por frase. Estrofe. Estrofe por estrofe, frase por frase, palavra por palavra. Mas disse isso. Mas será que disse? Olha lá em cima. Uhum. E aquilo era uma... O que tá dizendo aqui? Daí isso e outro aquilo. E era uma coisa assim... Hoje, para interpretar um texto, a gente vê a internet, né? A internet A pessoa fala assim... Esses dias eu vi uma discussão na internet que dizia assim... Que uma menina lá do Big Brother falou... Porque eu tenho dias que eu quero jogar meus filhos pela janela. Aí todo mundo... Vai jogar os filhos pela janela? Que mãe que vai fazer isso? Aí eu pensei... Meu Deus, isso é interpretativo. E não é literalmente... Você falou de mãe agora, ser mãe, ser mulher. Você falou aqui, né? Sim. Vamos fazer um link aqui. Parece que a mulher hoje... Ela já brigou por várias coisas durante a sua luta, né? Sim. Por trabalhar, por usar saia, etc. Por decidir. Mas parece que a luta hoje a mulher não morreu porque é mãe. E a mulher não precisa ser aquela mãe que tá lá todo dia fazendo tudo certinho, como manda não é nem leis, como manda a moral social. A moral social, assim, o mandamento social, é um mandamento que existe, né? Eu acho que a luta da mulher hoje, porque ela tá sempre, gente, se pode ver uma mulher de classe A, B, C ou D, ela está sempre sendo julgada hoje como mãe, se ela foi boa mãe. Se for uma classe alta, se ela deixou com a babá e não foi boa mãe. Se for uma classe baixa, se ela deixou com a avó e foi pro bar, um exemplo. Sim. Se for, ela tá sempre sendo julgada por ser mãe. Eu não vejo os homens sendo julgados por ser pai. Ninguém julga, ninguém condena, né? E quando vê uma foto de um homem numa rede social, por exemplo, alguém vai perguntar, cadê o seu filho? Agora, quando vê uma mãe, por exemplo, com uma foto numa rede social, já pergunta, cadê o seu filho? Uhum. Então, assim, por que esse papel social é muito mais pesado pro lado da mulher do que o homem? E daí a gente sabe que a gente vive numa cultura patriarcal, uma cultura extremamente machista, né? Que reduz a mulher a ser alguém se ela tiver um homem ao seu lado, por exemplo, né? E eu me lembro que quando eu separei, a principal pergunta da minha família era: será que você vai conseguir se virar sozinha? Será que você vai dar conta de ficar sozinha? Porque parece que a minha vida só rodeava, né, ao entorno do meu ex-marido, né, meu ex-companheiro. Então parecia que eu não tinha vida sem ele. Então eu não conseguiria ser alguém se eu não tivesse ele do meu lado, por exemplo, né? E daí eu sempre reafirmava: não, eu sou a Jaqueline Bueno, sou a mãe do Vinícius, professora, mulher, e eu vou continuar sendo quem eu sou, independente se eu tiver um homem do meu lado ou não. E tanto que é muito pesado esse fardo da gente só ser aceita se a gente tiver alguém ao nosso lado, né? A gente não pode ser completa sozinha. A gente precisa se preencher com alguém, a gente precisa se completar com alguém. Então, assim, por que se coloca na sociedade que tem que ter o homem e a mulher em forma de um casal? Ou não pode ser só o homem sozinho ou só a mulher sozinha? Por que sempre tem que ter esse padrão, né? E parece que é um padrão que a gente não rompe, né? A história da sociedade é essa, né? O casamento, o filho, né? Viver juntos, né? E a gente sabe que esse final feliz não existe. O final feliz é o que faz a gente feliz naquele momento, né? Durante a minha vida, o meu casamento, eu fui feliz, me fez feliz. Só que chegou um momento que eu estava triste e estava, de uma certa forma, desconhecendo quem eu era como pessoa. E eu estava me invalidando como mulher. Então eu pensei, não, até aqui a gente seguiu juntos. Agora eu tenho que seguir a minha história sozinha. Agora eu tenho que continuar sendo a Jaqueline. Então, assim, é um peso social que a gente
acaba carregando, a gente acaba assumindo e a gente sofre também, né? Teve vários momentos que eu chorei à noite também por tudo que eu ouvia das pessoas, da própria sociedade, da própria família, que achavam que eu não daria conta sozinha. E eu cheguei a pensar que eu também não daria conta sozinha, que eu teria que voltar para o meu ex-marido. Porque a gente acredita no que os outros dizem. A gente acredita, por mais né? que você lute contra uma hora de Sim, tanto que falam, você exatamente. olha no espelho. E daí eu pensava, nossa, mas eu sou professora, eu sou concursada, eu tenho um salário muito bom, razoável, dá para viver, eu tenho casa, eu tenho carro. Será que eu não vou dar conta de ser uma mulher independente sozinha? E daí, tipo, parece que começa a cair a ficha também. A gente tem aqueles insights também, né? No sentido de dizer, não, eu não vou ser só alguém se eu tiver alguém me ajudando financeiramente, por exemplo, dentro de uma casa, né? Dentro de uma relação, dentro de um casamento. Eu posso ter uma independência como mulher sozinha, né? Então, assim, pra mim, eu tive que resgatar alguns valores que eu tinha perdido e às vezes estava lá adormecido, escondido, né? Dentro de mim. Eu sou uma pessoa extremamente independente, não preciso de ninguém pra nada, nem da minha família. Até esse dia minha mãe falou assim, uma frase que eu achei muito curiosa. Ela falou, Jaque, desde quando você saiu de casa com 16 anos, você nunca pediu nada pra gente e você sempre se virou sozinha. E de fato, eu já passei muita dificuldade também, às vezes de ter só o dinheiro pra comprar comida e pagar as contas, segurando. mas tô ali segurando, porque eu queria provar pra mim e pra sociedade que eu posso ser alguém sozinha. Então, assim, eu não preciso ter a todo tempo alguém do meu lado pra mim ser alguém, né? Então, mais nesse sentido. E tudo isso aí que você... Esse provar pra você mesma, né? Você tá colocando aqui em forma de poesia. Isso. Tudo esse desabrochar de quem você realmente é e de quem você realmente quer ser. Isso. Né? Essa liberdade, como você falou, de falar o que você quiser, de ir onde você quiser, fazer o que você quiser, não é? Isso é muito bom, meu Deus do céu. E daí, é claro, né? A gente leva um tempo pra chegar à conclusão que a gente pode tudo isso, né? E daí eu sempre falo, a mulher não tem ideia da força que ela tem, sabe? As mulheres não se dão conta das forças que tem. Porque, às vezes, a gente consegue retirar da nossa própria dor, do nosso próprio tropeçar, algo que, de uma certa forma, vai fazer a gente subir, evoluir, melhorar como pessoa, como ser humano. Então, a gente aprende tropeçando, né? A gente aprende caindo também. E até eu pensei esse nome, Tapete de Ilusões. Por que esse nome do livro, né? Primeiro que eu sempre vivi, parece que em cima de um tapete, né? Alguém vinha, tirava ele, eu caía, né? Depois iam, colocava de novo, eu subia em cima daquele tapete, e depois alguém arrastava e tirava ele de novo, né? Então parece que eu sempre tinha um tapete nos meus pés, eu não conseguia sair daquele lugar, né? E ilusões, porque eu penso muita coisa, que às vezes eu não consigo falar, porque eu tenho medo às vezes também de machucar o outro, eu tenho medo também da outra mulher também não entender o que eu tô querendo dizer, porque quando eu falo de liberdade feminina, a gente cai também em alguns extremos, né? Porque daí a pessoa vai me dizer, tá, mas então quer dizer que você não precisa de ninguém pra nada, você é feliz sozinha. Eu tenho momentos que às vezes na solidão eu não sou feliz. Às vezes, no momento da solidão, eu fico triste também. Então, assim, a gente não pode cair também nesse extremo de achar que a gente vai ser feliz 100% a todo momento sendo sozinha. Então, assim, eu não quero dizer para as outras mulheres se separem. Não é isso, né? Pelo contrário, eu também quero encontrar um amor ainda. Tô à procura Vamos do meu interpretar amor, o texto aqui, gente. Exatamente. Mas eu falo assim que a mulher, ela tem que se enxergar como um sujeito e ela tem que se reconhecer dentro da sua essência e perceber que ela pode ser feliz de uma certa forma fazendo coisas que deixem ela bem. Igual eu falo, amor próprio é a coisa mais incrível do mundo, você olhar no espelho e você se gostar, você se sentir feliz, você olhar e dizer, nossa, eu sou bonita, eu sou linda, eu me gosto do jeito que eu sou, eu tenho cicatrizes, tenho um monte de cicatrizes e imperfeições, mas essas imperfeições fazem parte da minha história, da minha vida. Eu fui mãe, fiquei com algumas cicatrizes da maternidade, mas isso me fazem ser a mulher que eu sou hoje. Então, assim, eu reconheço as minhas cicatrizes, mas eu sinto feliz porque elas fazem parte da minha história e da minha vivência como mulher. Então, assim, eu olho pro espelho hoje e gosto do que eu vejo. E antes, há alguns anos atrás, eu olhava pro espelho e não gostava do que eu via. Então, eu queria ser uma mulher forte, corajosa, destemida, que gostasse de fazer coisas que, às vezes, uma pessoa que tá do seu lado não gosta de fazer essas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de sair, me divertir, dançar, cantar, e eu tinha uma pessoa ao meu lado que não gostava às vezes que eu cumprimentasse pessoas quando eu via, porque tinha ciúme, porque daí tinha a possessão, o controle. Eu gostava de cantar, dar risada, e eu falo super alto. Como professora, como pessoa, acho que isso é uma parte que fala, fala um pouquinho. que falo bastante também, né? Então isso faz parte de mim. Como que eu vou me fechar? Isso, como que eu não vou dar risada? Como que eu não vou conversar com as pessoas que eu adoro conversar, eu adoro falar? Então, assim, eu acabei me anulando
fazendo para caber dentro da expectativa do outro. E eu acho que isso nenhuma mulher pode fazer. A mulher tem que se sentir bem, tem que sair, tem que ser feliz do jeito que ela é. E ela não pode se moldar, ela não pode viver dentro de uma gaiola, de uma prisão, querendo essa liberdade. Porque quando a gente entra dentro da gaiola, a gente quer que a portinha abra, a gente quer fugir também desse espaço, né? E quando a gente foge, que a gente dá conta de tudo que a gente deixou de viver para, de uma certa forma, se prender àquela situação que não estava fazendo bem pra gente. Só que isso leva tempo, às vezes a gente não se dá conta, né? E até eu tenho uma história de uma amiga, eu não vou falar o nome dela, né? Que ela se separou há pouco tempo. Lembrei daquele programa do Serginho Groisman, sabe? Da doutora. Eu tenho uma amiga. Bem isso. É bem nessa ideia mesmo. E ela se separou assim, e ela, nossa, mas eu sou feia, eu não vou conseguir viver sozinha, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir bancar a casa, né? E daí eu olhei pra ela e falei, nossa, olha, você é uma mulher linda, incrível, inteligente, não pensa assim, você é uma mulher totalmente empoderada, se empodere de você mesma, até eu falei pra ela, né? Eu falei, olha no espelho e se gosta do que você tá vendo, seja você mesma, você não precisa de alguém pra ser feliz, né? E daí eu me lembro assim que eu ajudei bastante ela nesse processo, que pra ela foi doloroso, porque pra mim também foi doloroso. E eu sempre falo que pra gente se recuperar e a gente se fortalecer como mulher, a gente precisa de outras mulheres ao nosso lado. E assim, o que eu sou hoje, a mentalidade que eu tenho hoje e a tradução dessas poesias foram frutos de mulheres que eu tive ao meu lado que me apoiaram também, que me deram a mão, que disseram, não, já que você vai conseguir, você é forte, você é corajosa, você é incrível, para fortalecer a gente. Que às vezes, sozinho, a gente não se dá conta do que a gente é, do que a gente representa para as pessoas, né? Mas quando a gente tem alguém que está apoiando, incentivando ao nosso lado, parece que a caminhada ela fica um pouquinho mais fácil, né? Exatamente. Um pouco mais tranquila. E outra questão aqui que eu vou abordar antes da gente encerrar é o seguinte, que é uma luta, né, da mulher mãe, da mulher mulher, né? E também uma coisa que eu sempre tenho isso. Eu estou com 42 anos, vou fazer 43 aqui, dia 6 de abril. Propaganda. Chegando já. Tá chegando. E eu penso que eu ainda posso iniciar um projeto novo, não sei o quê. Sabe? Eu sempre penso assim, então, você está iniciando um projeto novo. Você está com quantos anos? 32. 32. Às vezes eu vejo mulheres assim com 20 anos, 25, desiludidas, às vezes que não deu certo um relacionamento, ou não sei o quê, ou filho, ou sei lá, N questões, né? Mas eu acho que não vai mais dar certo pra mim. Mas, gente, eu acho que 60 anos, 70 anos, é sempre idade de você fazer uma coisa que você quer fazer. É aquilo que a gente estava falando, nem sempre você tá preparada pra fazer. Mas se é a tua vontade, o teu desejo, o teu sonho, né? Sim. E quando você falou desse amar, eu sempre tenho uma questão assim que eu penso, entrando aqui no âmbito religioso, cristão agora, no cristianismo Deus fala assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? É uma questão que eu analisei da minha forma e passo para os meus filhos, isso, tá bom. Aí o cristianismo, né, coloca, porque Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em você, não sei o quê. Então tá, se Deus está em mim, e se é para mim amar a Deus sobre todas as coisas, eu tô me amando, né? Porque exatamente. Deus tá em mim, entende? Eu acredito que Deus tá em mim. Não vê como algo externo, fora, né? Ele faz parte também. Eu tenho lá Deus, o Espírito Santo, tudo dentro de mim. Então, eu acho que a mensagem é muito clara, assim. Eu tenho que me amar. E depois, o próximo, né? Então, se eu sei me amar e se me amo muito bem, eu vou amar quem tá do meu lado. Exato. É óbvio. E gente feliz não incomoda. Né? Sim. E quando e às vezes a gente fica procurando, onde é que tá Deus, né? Onde é que tá a saída? Porque eu sou feia, sou ruim, sou não sei o quê, não tô me amando, tô com isso e aquilo. Tá em você, tipo, foda-se ali. E eu sempre voltei, assim, um pouco das minhas reflexões pra mim mesma. O que eu poderia fazer pra melhorar? Que daí tanto que chegou no momento de eu não gostar de me olhar no espelho, daí eu pensei, não, mas essa Jaque tem que fazer alguma coisa pra voltar a se gostar, né? Então, assim, comecei um processo de cuidar da alimentação, ir pra academia, fazer caminhada. Então, assim, eu pensei que a minha saúde, o bem-estar comigo mesma era essencial, era a minha prioridade, né? Então, eu fiz de tudo pra me cuidar, por exemplo, pra gostar de ter essa Jaque no meu próprio corpo, né? Porque quando a gente não se gosta, a gente sabe que a gente pode fazer algumas coisas que, de uma certa forma, vão ajudar a mudar esse nosso olhar. E eu sempre falo que a primeira coisa que a gente tem que mudar é o nosso olhar. O nosso olhar tem que ser um olhar de respeito para nós mesmas, de carinho, de acolhimento, de afeto. Então, quando eu olho, eu me reconheço as minhas cicatrizes, os meus problemas, as minhas fragilidades como ser humano, eu sei exatamente onde que eu tenho que tratar a minha ferida, por exemplo, onde que eu tenho que ir na raiz da ferida, né? Então, o que eu preciso dar essa
gota de ânimo, de amor próprio, de incentivo, né? Para que, de uma certa forma, eu possa melhorar, possa me reconhecer e possa gostar de estar comigo mesma. Exatamente. Né? E também você... Eu gaguejei agora. E também você está usando... Olha como é legal. Você está usando o teu tempo com você. Por mais que tenha o filho, tenha as coisas todas que a gente tem que fazer, por obrigações também, obrigações que eu digo... sei lá, ir pagar uma conta. Essas são coisas que a gente tem que fazer para viver, né? São obrigações. Tem a nossa família. Mas, assim, você está ocupada, a tua mente está ocupada pensando como que vai ser a capa do meu livro, qual que é o artista que eu vou ver, onde que eu vou... Sabe? São questões, assim, que ocupam tanto a nossa mente quando a gente tem um projeto próprio, que não dá tempo da gente olhar pro vizinho, ver se o vizinho tá torto ou se tá de pé, ou sei lá o quê, julgar alguém. Não dá tempo da gente ficar reclamando e pensando coisas ruins, porque a gente tá focado em construir uma coisa nova. Exatamente. Quem que fez a capa? Fui eu. Eu que fiz o desenho da capa. Eu fiz o desenho da mulher, né? Com as flores, né? E as palavras, né? E daí eu queria que essas palavras estivessem vivas saindo da minha mente, as minhas ilusões, né? E daí a editora, num primeiro momento, daí ela foi validar, né? Pra ver a autenticidade, né? E daí ela fez o fundo e o desenho na diagramação. Mas o desenho elaborado na primeira versão fui eu que fiz, né? Desenho da professora de artes, por exemplo, né? Que legal. Então, de uma certa forma, eu queria externalizar essa mulher que eu era, né? As minhas ilusões, para que outras mulheres também se dessem conta também das suas histórias, né? E também pudessem se reconhecer na poesia, no sentido de lutar pelos seus sonhos, acreditar, né? Se o meu sonho se transformou em realidade, por que os sonhos das outras mulheres também não podem se transformar em realidade, né? Então eu queria ser essa incentivadora, né? Que pudesse encorajar outras mulheres também. Vou ler aqui as palavrinhas antes da gente encerrar. Reflexo, metade mulher, sonho, solitude, liberdade, universo, montanha-russa, noite, ilusões. É uma poesia ou não? Essas palavras são o conteúdo de algumas poesias, da maioria, na verdade. Noite, ilusões, coração, espelho, amor próprio, estrelas, lua, cachoeira, seus olhos, medos, indecisão. Isso aqui são todas as... Essas palavras são tudo o quê? Os temas, os assuntos, que me levaram a produzir as poesias, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de cachoeira. Então, tem algumas poesias que falam da cachoeira no livro, né? Algumas poesias que falam sobre amor próprio, reflexo no espelho, né? Que é aquela luta que eu tinha comigo mesmo de me olhar no espelho e me gostar. Então, eu falo isso bastante, né? Montanha-russa é de uma história de amor que eu vivi, que em alguns momentos me deixava no chão e em alguns momentos eu subia para cima com ele. Então, assim, até eu perceber que aquilo não estava me fazendo bem. Então, assim, a chegar a essa conclusão, eu tive que transformar minhas histórias em poesias. Eu sempre falo que as minhas histórias de amor se transformaram em poesia porque nenhuma deram certo. Então, na verdade, foi um sentimento que eu quis não enterrar, mas eu queria dar um final para essas minhas histórias, para mim poder recomeçar de novo. Então, eu também amei também ao longo da minha vida, né? Também tive algumas histórias e boa parte delas estão no livro também, fazem parte das poesias. E a editora é de Maringá, é? Isso, editora Viseu. Por que é roxo? Você que escolheu a cor? A cor, sim, Tem alguma coisa a ver? Isso, é que daí o roxo, o lilás, ele dá mais a conotação feminina, né? Do universo feminino, né? Desse aspecto, né? E o rosa, o azul, sempre foram cores que tiveram presente na minha vida. O azul, porque eu tenho um filho que é autista, o Vinícius, né? E o azul pra gente faz parte da identificação do símbolo de autista, né? Então, faz parte da minha vida já há 7 anos, o autismo também. E o rosa, porque eu sempre fui uma menina muito colorida, que adorava rosa quando era criança. E chegou uma altura que me disseram que rosa era só coisa de menina, patricinha, que não era uma coisa de uma mulher. E eu tive que parar de usar rosa porque as pessoas me diziam que o rosa não era legal para uma mulher. E até o ponto de eu dizer, não, eu quero usar rosa sim, eu quero poder estar com o rosa, né? Que era uma cor que eu gostava, né? Cores, de dividir, separar, porque isso não pode, aquilo não pode, tão né? chato, vamos usar o que a gente quiser. Exatamente, então por isso que esse livro traz essas cores também, né? A parte do livro, na verdade, tem uma história. As cores, as flores, né? Que eu acho que nós mulheres somos como flores, né? Às vezes a gente tá murcha, às vezes a gente tá toda linda, né? Radiante. Então, essa conotação também com as estrelas, com a lua, que eu gosto muito, né? Da lua, do enigma, né? De pensar ela no sentido de organizar a nossa vida, inspirar nós mulheres, né? O próprio sol que ilumina, né? Quando a gente é radiante também. Então, são situações da vida que eu transformei em poesia. Muito legal, Jaque, parabéns. Parabéns mesmo por você
ter desabrochado desse jeito. Obrigado por você ter vindo aqui. E eu quero agradecer a galera de casa aí por estar aí com a gente, assistindo, vendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho dessa escritora que está escrevendo seu primeiro livro hoje nessa data, mas terão muitos outros, com certeza, no futuro. Vamos ler poesias dela, vamos interpretar poesias delas no futuro nas escolas, né? Porque ela vai ser muito famosa. Ela fala muito bem, escreve muito bem, lê muito
idade, no